A seleção brasileira amarga um fim de ano desalentador. É o pior início do Brasil nas eliminatórias para a Copa dos últimos 25 anos. Sob o comando de Fernando Diniz, o time segue com dificuldade de se adequar aos conceitos novos e vem de 3 derrotas seguidas para Uruguai, Colômbia e Argentina. O clássico contra os argentinos, em pleno Maracanã, marcou a primeira vez que a seleção foi derrotada como mandante na história do torneio. Uma crise envolvida em desfalques de jogadores importantes, escalações questionáveis e a falta de herança de legado positivo dos últimos anos. Mas acima de qualquer problema está, mais uma vez, a Confederação Brasileira de Futebol. A alta cúpula responsável pelo futebol nacional não demonstra a menor transparência sobre como planeja o atual ciclo, que com ou sem a tão esperada vinda de Carlo Ancelotti, já começou. Importante pontuar que em nenhum momento a CBF, hoje presidida por Edinaldo Rodrigues, foi pega com as calças na mão. Cada decisão tomada foi consciente, com tempo hábil para desenvolver estratégias e um planejamento claro para o futuro da seleção. Todos nós já sabíamos que Tite deixaria o cargo de técnico depois do torneio do Catar. Para ser exato, Adenor assinou a rescisão de contrato com a Confederação no dia 17 de janeiro de 2023. Apesar de eliminações frustrantes nas Copas de 2018 e de 2022, não dá para dizer que o trabalho de Tite não deixou aspectos positivos. Afinal, com ele foram 81 jogos, 60 vitórias, 15 empates e apenas 6 derrotas, 174 gols marcados e 30 sofridos. Consistência, efetividade e segurança. A CBF poderia ter feito uma transição, se não muito bem feita, minimamente correta, inclusive com a ajuda de seu último treinador, que hoje está à frente do Flamengo. Seria plausível manter o que foi desenvolvido na prancheta de Tite, alterando gradativamente uma coisa e outra, até encontrar o tom para os novos anos de preparação rumo a 2026. Mas na prática, foi como se Tite, após 6 anos, tivesse simplesmente abandonado o emprego. E só aí começou toda a celeuma sobre quem seria o novo treinador. Diversos nomes chegaram a figurar em notícias, passando por Abel Ferreira, Jorge Jesus, até chegar em Carlo Ancelotti, mas com um porém. O italiano só viria após o término da atual temporada no comando do Real Madrid, em meados de 2024. Um outro profissional deveria fazer a tal transição. Nós estamos falando aqui do que foi noticiado em pleno mês de junho de 2023, ou seja, um semestre inteiramente perdido. Ramon Menezes, técnico campeão sul-americano com a seleção sub-20, comandou a seleção principal interinamente em disputa de amistosos, até que Fernando Diniz foi anunciado como técnico interino preparatório para a vinda de Ancelotti. Sem deixar o Fluminense, o treinador comanda a seleção nas horas vagas que tem. Diniz teve uma boa estreia como técnico do Brasil, com goleada de 5-2 contra a Bolívia. Mas, nos jogos seguintes, os problemas se tornaram evidentes. Então chegamos aqui, no atual momento de uma fase preocupante do Brasil em disputa de eliminatórias. O interino tem sim uma parcela de culpa, porque afinal ele aceitou trabalhar nessas condições, de praticamente um profissional freelancer. Mas ele também executa o que sempre executou, com sua forma de ver futebol, de correr riscos o tempo todo, algo que já estávamos habituados a não ter, e de precisar de tempo para que seus jogadores assimilem as ideias táticas. Tudo o que a seleção não tem. Pessoa errada, momento errado, tudo errado. Esperar por Ancelotti está longe de ser o grande problema. Na verdade, nem deveria ser encarado como um problema. A questão é a falta total de coerência dos dirigentes da CBF ao encarar o calendário e as atividades técnicas ligadas à seleção. Se Diniz era para ser um profissional de transição até que Ancelotti chegue, absolutamente nada disso se manifesta em campo. Pelo contrário, o interino tenta colocar a sua própria identidade no jogo brasileiro. Não remete às características do trabalho do ciclo passado, muito menos se mostra similar ao que podemos verificar em times montados por Carlo Ancelotti. Inclusive, Carlo Ancelotti nega ter assinado qualquer acordo para treinar no Brasil. Ele está inteiramente focado no Real Madrid,
manifestando o interesse de ficar no clube espanhol. Então, qual credibilidade podemos dar ao que é conduzido pela CBF? Por que não colocar os pingos nos is? O que se quer com a seleção brasileira? Quem decide? Quem cuida dos passos do time? Eu não acredito em safra ruim de jogadores. O Brasil está longe de ter jogadores que demonstrem inferioridade técnica diante do que se vê massivamente em outras grandes seleções atualmente. Em sua maioria, são atletas de destaque nas respectivas equipes mundo afora. Certo que alguns que jogaram nos últimos jogos não têm lá uma convocação muito justificável. Esse é outro debate. No que se refere aos maus resultados atuais, a culpa recai sobre os dirigentes brasileiros. Sem estratégias claras e bom planejamento, não se leva para frente nenhuma viagem com a família no fim de semana. Que dirá conduzir uma seleção até o topo do futebol mundial.